Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui Ele nos sustentou, como a palavra diz, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, porque Ele é fiel, de geração em geração. Ele é um escudo, é um broquel, a sua verdade. Sua verdade é a unção que despedaça todo o jugo, que nos lava, a água transformada no vinho novo, sangue carmesim, testificando que água, espírito e sangue é um só. O seu espírito, as suas advertências, nós louvamos a exortação, abraçamos a árvore da justiça, porque aqueles que perseverarem na obra de justiça, juntamente com a fé, abraçarão a árvore da vida, dar-te o direito de comer da árvore da vida. Ele é riquíssimo em honra, glória e imortalidade e nos compartilha. Mas para isso temos que ser verdadeiros. O salmista, Salmo de Davi, Salmo 12, vai falar sobre a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Temos que estar em espírito e em verdade. O espírito é a verdade. Aquele que persevera segundo o espírito anda segundo a verdade, segundo a justiça. Aquele que anda segundo a carne anda segundo a mentira. Os frutos são infrutíferos. As mentiras traz tudo quanto é raiz venosa para o coração. As maledicências. Não anda segundo a benignidade. O seu interior anda cheio de malícia. A sua fala, porque a boca fala que o coração está cheio, a sua fala é maliciosa. Quando o Espírito nós permitimos o moldar em nosso caráter, há um refinamento, há uma purificação do interior para fora. Porque ainda que se maneja os lábios de forma mentirosa, ele conhece o interior, ele conhece a mente, ele conhece o profundo, o íntimo. E ele vê que não há sinceridade quando às vezes fala coisas boas, como ele dizia: como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior está como um sepulcro caiado? Porque eles estavam com as suas mãos prontas a matar o próximo, ao invés de cumprir o amor ao próximo. Se eles tivessem conhecido, reconhecido aquele que os podia salvar, Jesus Cristo, eles não teriam tanto as autoridades, os governantes, como os sacerdotes, eles não teriam o condenado. Mas Deus permitiu a cegueira em seus olhos para que não vejam a revelação, a glória do Deus vivo, para que se cumprisse as Escrituras, do qual era necessário o Filho padecer ali no alto daquela cruz. Era necessário ele ser insultado, ele ser zombado, castigado, açoitado. Levou sobre si, foi açoitado pelo castigo dos homens, porque nele não havia erro, nele não havia ali mentira, a boca sua em nada tropeçou. Ele é o varão perfeito, ele é a verdade, é a vida, ele é o caminho que nos conduz à porta estreita, do qual ele é a porta da qual devemos entrar, mas muitos optam pela porta larga e os caminhos que levam à devassidão, que levam à perversão,
que levam à destruição. Porque aquele que semeia segundo a carne, segundo a mentira, semeia para a própria corrupção, pela própria destruição. Já aquele que semeia segundo o Espírito, bem-aventurados sois, porque são aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e alcança-se a salvação, alcança-se a vida eterna, da qual nós devemos perseverar. O salmista fala: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeios e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeios e a língua que fala soberbemente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ele é aquele que nos justifica, né? Jesus Cristo nos justifica, assim como Deus Altíssimo o justificou. Não importa, né, o que dizem, né? Não importa a reputação, porque o que importa é o caráter que ele imprime em nós, é o que ele sabe ao nosso respeito. Os homens que amam o mundo e amam aquilo que há no mundo, não amam a Deus, porque aquele que ama o mundo e ama o que há no mundo não ama a Deus. Porque servir a Deus através de Cristo Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros, é estar em unidade com o Pai e o Filho, que é um, através do Espírito Santo enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo. E para estar em unidade é necessário estar em santidade, é andar em justiça. Aquele que ama o prêmio da injustiça não conhece e não prevalece, porque ele diz que ele é aquele que destrói a sabedoria dos poderosos, ele é aquele que aniquila, ele é aquele que pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que dizem que são fortes. Ele pega as coisas vias para confundir as que são. Assim ele age. Ele diz que iria destruir toda a sabedoria, tornar ela em vão, e assim ele está procedendo no meio de nós. Quem pode contender com aquele que com a capa ele controla os oceanos, ele enrola e desenrola os céus, né, como uma cortina. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o onisciente, ele é o onipresente. Ninguém pode questionar por que fazes assim. Ninguém pode questionar as suas grandiosíssimas obras, do qual ele é supremo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que alicerçou a terra sobre as águas, as mesmas águas das inundações do mundo antigo, o dilúvio, aonde se achou somente Noé como justo, e a saber mais 7 que creram e perseveraram nas obras, das quais foram aperfeiçoadas juntamente com a fé, e lhe foi imputado como justiça.
se tornou um perfume, um aroma agradável através das obras de justiça que ele perseverou, mas para os ímpios se transformou como um cheiro de morte. Mas quem poderá compreender esta palavra? Porque ele disse: eu sou o Pai dos Espíritos, eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sob o seu controle, nada passa desapercebido, nem mesmo uma folha que cai das árvores, tudo está sob o seu controle, sob o seu domínio. A Bíblia diz que ele conhece cada fio de nossa cabeça. Ele é grandioso, ele é poderoso, ele é digno de toda honra e de toda glória. E mais um dia que se inicia, vigiando e orando sem cessar, perseverança na oração. Jesus disse sobre o juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva precisava que sua causa fosse julgada, e ela importunava o juiz, e de tanto a importunar, o juiz disse: porque esta me importuna, bem que não sei que não temos a homem e nem a Deus, mas julgarei a causa desta. E assim julgou. Quanto mais aqueles que perseveram segundo a sua justiça e oram dia e noite, assim aqueles que fazem a vontade do Pai, que são chamados como irmão e irmã de Cristo, aqueles que fazem e obedecem o que o Pai determinou: este é meu filho amado em que me compraz e me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que além de um irmão ganhou um amigo na diversidade, assim ele não fará, ainda que muitos acham tardio. Ele cumprirá a promessa, a salvação proclamada. Ele virá buscar a sua noiva, um povo bem preparado, bem disposto, um povo que numa só fé, num só propósito, num só coração, um povo que não se prostra diante das adversidades, porque o Senhor nos sustém, o Senhor nos fortalece dia após dia. E devemos combater um bom combate através da fé. Através do escudo da fé anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, vestidos do capacete da salvação, vestir os lombos e a cintura com a verdade. Manejai bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Cingir na cintura a espada, ó herói. Calçais as sandálias na preparação do Evangelho da Paz, do qual somos ministros de uma nova aliança. Revestida a couraça da justiça e perseverai. Resisti o dia mau, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, fazendo assim grande será o galardão. Fazeis não para serem vistos pelos homens, mas fazei para que o Pai o contemple e os galardoe. Orai pelos vossos inimigos, adversários, e galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Lance o seu pão sobre
as águas, né? Sobre oferte sempre na vida do necessitado como fonte de alegria, fazendo assim emprestais ao Senhor. Cumpra o mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todas as tuas posses. Não fará para ti imagem de escultura, adorarás somente o Senhor teu Deus. Fugir de toda mentira, de toda falsa religiosidade, de toda tradição meramente humana. Assim como Deus disse aos judeus: vós sois aqueles que têm afastado com o coração distante e me louvam e adoram somente com mover de lábios. As vossas tradições judaicas, meramente humanas, exteriores, como purificação de mãos antes da alimentação, tanques de purificação exterior que só purifica o exterior, mas o interior é como um sepulcro caiado. Suas festas de luas novas, solenidades, estou a ponto de vomitar, porque muito melhor do que as ofertas de sacrifício é um coração obediente, submisso, a reverência. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão no coração. E muitos são os que seguem até hoje as tradições, que tem os judeus, os que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás, aqueles que cultuam a anjos, culto de anjos. Está escrito, até mesmo os anjos, quando homens de fé estavam prostrando diante deles, eles diziam: não façais isso, proste diante daquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós somos conservos seus. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas muitos é como uma torre de Babel, é uma confusão. Seguem seus próprios entendimentos, distorcem a verdade, seguem segundo a mentira, segundo um coração enganoso, segundo um entendimento do qual não se desvia do mal, segue suas próprias maledicências, segue doutrinas de demônios, do qual Jesus disse: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. E assim são muitos hoje que seguem falsas tradições, meramente adorações a objetos, fazem objetos para adorar. Nós adoramos aquele que é invisível, nós temos fé naquele do qual nós contemplamos as obras das suas mãos. Não vemos, mas contemplamos o universo do qual ele criou. E ele mesmo tem o poder e a autoridade, tanto para acalmar a tempestade, como para que a tempestade venha. E a ira inflama, e através da natureza ele muda os tempos, as estações, os terremotos, os maremotos, os vulcões, os tremores de terra. Quem pode dizer por que fazes assim? Quem pode dizer ele é que tem o controle? Ninguém há de controlar, somente ele é que dá a ordem à chuva, ele é que dá a ordem para que cesse as águas, para que venha a seca, a escassez, assim como a providência, a abundância. Tudo está sob o seu controle, o seu domínio. Nem um mísero caco pode contender com ele. O que o mísero caco pode fazer é se humilhar diante da sua mão poderosa, porque há um coração contrito e arrependido, ele não despreza, ele faz morada. Ele é aquele que envia corvos
Ele é aquele que não deixa nada faltar àqueles que o temem e o seguem em reverência. Ele é aquele que cuida e que guarda a nossa vida na entrada, na saída. Ele é fiel. Aleluia, glórias a Deus. E em mais um dia, nesta perseverança, seguindo, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas aquele que está em espírito está na verdade. O espírito é a verdade. Ele não fala de si mesmo, assim como Jesus disse: não falo de mim, a doutrina não é minha. Se busco honra e glória de homens, nada sou. E assim nós falamos não aquilo que é nosso, que é próprio. Nós falamos aquilo que Ele coloca em nossa boca. E aquele que tiver ouvidos, ouça a verdade, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse aos seus discípulos: tenho tantas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderias suportar, porque está escrito que a santa teologia de Cristo nos últimos tempos, pela apostasia, pelo esfriamento do amor, muitos sentiriam como cócegas, porque amoldaram seus ouvidos para aquilo somente que lhe é aprazível. E quando ouvisse as verdades não iriam suportar, porque criaram doutrinas meramente humanas, somente para agradar a si mesmo. E é a exortação, é a vara da disciplina que liberta, que cura. Por isso que nós temos visto um povo frio, do qual ele disse: estou a ponto de vomitar, porque antes fosse morno e frio, mas é um povo na apostasia, no esfriamento, sem o amor, porque se entregaram à apostasia, à iniquidade. Em mais um dia que a gente examine-se a si mesmo, que a gente faça uma análise, como está a nossa consciência diante de Deus, como cumpridores da sua palavra, segundo o seu Espírito Santo, ou como filhos da desobediência, porque grande é a queda aqueles que seguem segundo a desobediência. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. E mais um dia meditando na palavra, que sonda o intento da mente e do coração, vigiando e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.